Leitura do livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, e ele diz: encorajada pelos pássaros dos acasos que haviam pousado juntos nos seus ombros, ela tirou uma semana de férias, sem avisar a mãe, e subiu no trem. Ia sempre ao banheiro se olhar no espelho e implorar à sua alma que não abandonasse nem por um segundo o convés do seu corpo naquele dia decisivo da vida dela. Enquanto se olhava, ficou com medo. Sentia que sua garganta estava irritada, justamente naquele dia fatídico. Ia ficar doente? Mas já não havia como recuar. Telefonou para ele da estação e no momento em que a porta se abriu, seu ventre emitiu de repente ruídos horríveis. Sentia vergonha. Era como ter sua mãe no ventre e ouvi-la dar gargalhadas para estragar o seu encontro. Primeiro achou que ele fosse mandá-la embora por causa daqueles barulhos inconvenientes, mas ele a tomou nos braços. Ficou grata por ele não ter se incomodado com os seus borborigmos e o abraçou com mais paixão ainda. Os olhos velados de bruma. Em menos de um minuto estavam juntos e então ela gritou. Já estava com febre, era a gripe. A extremidade do tubo que leva o ar aos pulmões estava vermelha e entupida. Depois voltou outra vez com uma mala pesada em que havia amontoado todos os seus pertences, resolvida a nunca mais voltar para sua cidadezinha. Ele a convidou para ir à sua casa na noite seguinte. Ela passou a noite num hotel barato e de manhã deixou a mala no guarda-volumes da estação. E durante todo o dia perambulou pelas ruas de Praga, com Ana Karenina debaixo do braço. À noite tocou a campainha, ele abriu a porta, ela não largava o livro. Era como se este fosse o seu bilhete de entrada para o universo de Thomas. Entendia que só tinha aquele miserável ticket como passaporte, e isso lhe dava vontade de chorar. Para evitar o choro, tornou-se loquaz. Falava alto e ria, mas, como da outra vez, mal entrou, ele a tomou nos braços. Ela penetrou num nevoeiro onde não havia nada que se pudesse ver, nada que se pudesse ouvir, além do seu próprio grito interno. Não era um grunhido, não era um lamento, era realmente um grito. Ela gritava tão alto que Thomas afastava a cabeça e se preocupava, como se aquela voz urrando em seu ouvido fosse lhe estourar o tímpano. Aquele grito não era uma expressão normal. Procurando captar seus menores ruídos, o grito de Teresa, ao contrário, queria atordoar os sentidos para impedi-los de ver e de ouvir. E que urrava nela era o idealismo ingênuo do seu amor, que queria abolir todas as contradições, abolir a dualidade entre o corpo e a alma, e talvez até abolir o tempo. Estaria ela com os olhos vendados? Não, mas, no caso, fixavam o vazio. Ela virava violentamente a cabeça para um lado para o outro, e quando o seu grito silenciou, ela adormeceu. Desde os 8 anos já adormecia, com uma das mãos apertando a outra, imaginando assim segurar a pessoa que amava. É bem compreensível, portanto, que enquanto dorme, segure com tanta obstinação a mão de Thomas. Para isso ela se preparara, para isso treinara desde a sua infância. Uma jovem que, em vez de se elevar, tem que servir cerveja a bêbados e passar o domingo levando a roupa suja dos seus irmãos e irmãs, acumulava dentro de si mesmo uma reserva imensa de vitalidade, inconcebível para pessoas que frequentam a universidade e bocejam diante de livros. Teresa lera mais do que elas, sabia mais do que elas sobre a vida, mas nunca se dava conta disso. O que distingue o autodidata daquele que estudou não é a extensão dos conhecimentos, mas os diferentes graus de vitalidade e de confiança em si. O fervor com que Teresa, uma vez em Praga, atirou-se à vida era ao mesmo tempo voraz e frágil. Ela parecia temer que alguém pudesse lhe dizer um dia: seu lugar não é aqui, volte para lá de onde você veio. Todo o seu apetite de viver estava suspenso por um fio, a voz de Thomas, que fizera subir às alturas a alma timidamente escondida nas entranhas de Teresa. Arranjou um emprego no laboratório fotográfico de uma revista, mas não podia se contentar com isso. Queria, ela mesma, tirar as fotos. Sabina, amiga de Thomas, emprestou-lhe monografias de fotógrafos famosos,
Encontrou-se com ela num café e lhe explicou diante dos livros abertos o que aquelas fotos tinham de interessante. Teresa ouviu com silenciosa atenção, coisa que um professor raramente vê no rosto dos seus alunos. Graças a Sabina, Teresa compreendeu o parentesco entre a fotografia e a pintura e obrigou Thomas a acompanhá-la a todas as exposições de fotografia. Em pouco tempo conseguiu publicar suas próprias fotos na revista e deixou o laboratório para trabalhar entre os fotógrafos profissionais. Naquela noite foram a um cabaré comemorar com amigos sua promoção. Dançaram. Thomas se entristeceu e, como ele insistisse em saber por que estava daquele jeito, ele lhe confessou, quando enfim voltaram, que estava com ciúme porque ela a vira dançar com um colega seu. É verdade que consegui fazê-lo ficar com ciúmes? Repetiu essa palavra uma dezena de vezes, como se ela tivesse anunciado que ele ganhara o prêmio Nobel e ela não acreditasse. Envolveu-o pela cintura e começou a dançar com ele pelo quarto. Não era absolutamente uma dança mundana de pouco antes da pista no cabaré. Era uma espécie de dança campestre, uma série de passos extravagantes. Ela levantava a perna muito alto, dava grandes saltos desajeitados e o arrastava pelos 4 cantos do quarto. Infelizmente, pouco tempo depois, ela que ficou com ciúme. Para Thomas, o ciúme dela não foi o prêmio Nobel, mas um fardo de que só se livraria 1 ano ou 2 antes de morrer. Ela desfilava nua em torno da piscina com uma multidão de outras mulheres nuas. Thomas estava no alto do pé de dentro de uma cesta suspensa no teto. Uivava, obrigava-a a cantar e flexionar os joelhos. Quando uma mulher fazia um movimento em falso, ele a matava com um tiro de revólver. Gostaria de voltar mais uma vez a esse sonho. Que sonho de horrores! O horror não começava no momento em que Thomas fazia o primeiro disparo. Desde o início era um sonho terrível. Marchar nua entre outras mulheres nuas era para Teresa a imagem mais elementar do horror. No tempo em que morava com a mãe, não lhe era permitido trancar a porta do banheiro, por exemplo. Com isso, a mãe lhe dizia: seu corpo é como todos os outros corpos. Você não tem direito ao pudor. Não tem razão nenhuma para esconder uma coisa que existe de forma idêntica em milhões de exemplares. No universo da sua mãe, todos os corpos eram os mesmos, andavam um atrás do outro. Desde a infância, a nudez era para Teresa um sinal de uniformidade obrigatória do campo de concentração, o sinal da humilhação. Havia ainda um outro horror bem no início do sonho. Todas as mulheres tinham que cantar. Não somente seus corpos eram os mesmos, igualmente desvalorizados, simples mecanismos sonoros sem alma, mas as mulheres ainda se alegravam com isso. Era a solidariedade jubilosa dos sem alma. Ficavam felizes de ter se livrado do fardo da alma, essa ilusão de unicidade, esse orgulho ridículo de serem todas semelhantes. Teresa cantava com elas, mas não se alegrava com isso. Cantava porque temia, e se não cantasse, as mulheres a matariam. Mas o que significava o fato de Tomás matá-las a tiros de revólver e elas caírem uma após outra na piscina? As mulheres que se alegravam de ser inteiramente semelhantes e indiferenciáveis celebravam na realidade sua morte futura, que tornava absoluta a semelhança entre elas. O estampido do tiro não era, portanto, a conclusão feliz de uma marcha macabra. Elas riam alegremente a cada tiro de revólver. Enquanto o cadáver afundava lentamente sobre a superfície da água, cantavam ainda mais alto. E por que era Thomas que atirava? E por que queria atirar também Teresa? Por que fora ele que pusera Teresa no meio daquelas mulheres? Era isso que o sonho estava encarregado de revelar a Thomas? Já que Teresa não sabia como dizer isso a ele, viera viver com ele para escapar do universo materno, onde todos os corpos eram iguais. Viera viver com ele para que seu corpo se tornasse único e insubstituível. E eis que ele havia traçado, ele também, um sinal de igualdade entre ela e as outras. Então, mesmo entre o corpo de Teresa e os outros corpos, ele a devolvera ao universo do qual ela pensara ter escapado. Ele a pusera para desfilar nua com outras mulheres nuas. Sonho ou pesadelo? Teresa tinha alternadamente 3 séries de sonhos. O primeiro, em que os gatos eram serviciados, dizia que ela sofrera em sua vida. O segundo mostrava com inumeráveis variantes imagens de sua execução. O terceiro falava da sua vida depois da morte, onde sua humilhação se tornava um estado eterno. Nesses sonhos não havia nada a decifrar.
A acusação que faziam a Thomas era tão evidente que era forçado a acariciá-la cabisbaixo, acariciar cabisbaixo a mão de Teresa. Além de eloquentes, esses sonhos eram belos. Esse é o aspecto que escapou a Freud na sua teoria dos sonhos. O sonho não é apenas uma comunicação, às vezes uma comunicação codificada. É também uma atividade estética, um jogo de imaginação, e esse jogo tem em si mesmo um valor. O sonho é a prova de que imaginar, sonhar, aquilo que não aconteceu, é uma das mais profundas necessidades do homem. Eis aí a razão do perigo pérfido que se esconde no sonho. Se o sonho não fosse belo, poderia ser rapidamente esquecido, mas Teresa voltava sem cessar a seus sonhos, repetia-os em pensamento, transformava-os em lendas. Thomas vivia sob o encanto hipnótico da beleza dilacerante dos sonhos de Teresa. Teresa, Teresa querida, você está se afastando de mim. Aonde quer ir? Todos os dias você sonha com a morte, como se realmente quisesse se ir, disse-lhe um dia à mesa de um bar. Era dia claro. A razão e a vontade haviam retomado comando. Uma gota de vinho tinto escorria lentamente pelo corpo de Teresa, que dizia: Thomas, não posso fazer nada, eu compreendo tudo. Eu sei que você me ama e bem sei que das suas infelicidades não tem nada de dramático. Olhava para ele com amor, mas temia a noite que ia chegar. Tinha medo dos seus sonhos. Sua vida se partira em duas. A noite, o dia, disputavam o poder sobre ela. Aquele que quer continuamente se elevar deve ter vertigens um dia. O que é uma vertigem? Medo de cair? Mas por que temos vertigem no mirante cercado por uma balaustrada sólida? Vertigem não é o medo de cair, é outra coisa. É a voz do vazio debaixo de nós que nos atrai e nos envolve. É o desejo da queda no qual logo nos defendemos aterrorizados. O desfile de mulheres nuas em torno da piscina, no sonho de Teresa, os cadáveres no carro mortuário, que se alegravam com o fato de Teresa estivesse morta com eles, é o embaixo que a assustava, do qual ela já fugira uma vez, mas que a atraía misteriosamente. Era a sua vertigem. Ela ouvia um chamado muito doce, quase alegre, para renunciar ao destino e à alma. Ela era o chamado à solidariedade com os sem alma, e nos momentos de fraqueza, ela sentia vontade de responder a ele e de voltar para sua mãe. Sentia vontade de chamar ao convés do seu corpo e à tripulação da alma, de descer e sentar entre as amigas da mãe e rir quando delas soltasse um sonoro pum, de desfilar nua com ela em torno da piscina e de cantar.